Joyce, então, bom dia. Meu nome é Elizabeth, eu sou professora do Profiágua, lá da UNI, da Universidade Federal de Goiás, junto com o professor da UERJ, a gente vai estar aqui contribuindo com o seu trabalho, tá bom? Fazendo a avaliação do seu trabalho. Então, você pode iniciar. Tá, joia. Só lembrando, Joyce, você tem 15 minutos para apresentação, eu vou computar aqui, e depois você tem mais 15 minutos para a gente discutir um pouco o trabalho, tá bom? Tá, ok, obrigada. Bom dia para todos. Inicialmente eu peço desculpa se tiver algum ruído de fundo, porque eu estou aqui no meu local de trabalho. O tema do meu trabalho é presença de agrotóxicos em águas de abastecimento da porção mineira da Bacia do Rio São Francisco. Esses são o meu orientador e co-orientador, e o trabalho está inserido na linha de pesquisa segurança hídrica e usos múltiplos da água. Bom, inicialmente, o objetivo de desenvolvimento número 6, ele estabelece garantir a disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Na meta 6.3, está estabelecido melhorar a qualidade da água nos corpos hídricos, reduzindo a poluição, eliminando despejos e minimizando o lançamento de materiais e substâncias perigosas. Nesse sentido, os agrotóxicos apresentam-se como um grupo de contaminantes que pode alterar a qualidade do manancial de abastecimento, uma vez que eles sejam utilizados naquela bacia de contribuição, né? E eles podem representar um risco tanto para a fauna quanto para o ser humano, uma vez que eles sofrem um processo de biomagnificação, né? Ao longo da cadeia, podem provocar tanto doenças, agravos pela intoxicação crônica, quanto pela intoxicação aguda. Nesse sentido, a norma de potabilidade brasileira, ela estabelece a obrigatoriedade da análise semestral de 40 agrotóxicos na água de abastecimento. A responsabilidade por essa análise é do prestador de serviço de abastecimento, responsável, né, por aquele serviço. E essas análises, elas devem ser feitas na saída do tratamento, das estações de tratamento de água, e também naquelas chamadas soluções alternativas coletivas. Essa análise também é obrigatória pelo responsável. O objetivo do trabalho é avaliar a presença de agrotóxicos nas águas de abastecimento dos municípios localizados na porção mineira da Bacia do Rio São Francisco. E o produto desse trabalho vai ser um diagnóstico das regiões da bacia que são potencialmente contaminadas por agrotóxicos. Bom, a área de estudo, como eu já havia falado aqui no objetivo, né, é a porção mineira da Bacia do São Francisco. Ela é constituída por 239 municípios que estão localizados parcial ou integralmente na bacia, né? E a ideia de estudar essa bacia porque é uma área que é amplamente explorada por atividades agrícolas, sobretudo por monoculturas destinadas à exportação, como o milho, a soja, o café e a cana-de-açúcar. Foram avaliados os dados de análise de agrotóxico
realizados pelos prestadores de serviço de abastecimento no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2020. Esses dados eles foram retirados do portal de dados abertos. É um portal que ele disponibiliza dados relacionados a várias bases, né, gerados pelo setor público, e nesse caso foram dados do CISÁGUA, que é o sistema onde são inseridos todos os dados relacionados à água para consumo humano, gerados tanto pelo Sistema Único de Saúde, enquanto área da vigilância, como pelos prestadores de serviço de abastecimento. Então, esses dados, eles foram analisados, em seguida, aqueles que apresentaram resultados para agrotóxicos acima do valor máximo permitido, eles foram divididos em duas categorias, segundo a época em que essas amostras foram coletadas. Então, para o período chuvoso, considerando outubro a março, e período seco, abril a setembro. Para essas amostras foi calculado o primeiro e terceiro quartis, os valores mínimos, máximos e a mediana das concentrações observadas. A partir dessa consolidação, foi identificada a presença de 10 agrotóxicos em valores acima do permitido pela norma de potabilidade. Desses 10, 5 integram um grupo de poluentes orgânicos persistentes e tem sua utilização proibida no país: o aldrin dioldrin, DDTs metabólitos, lindano, cordano e endrin. Esses 10 agrotóxicos foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo são aqueles que apresentaram as concentrações, a mediana de concentrações, né, semelhante para o período seco e chuvoso. Foram o alaclor, o endrin, lindano e aldrin. O segundo grupo é dos agrotóxicos que tiveram os maiores valores de mediana no período seco, que foi o DDT e metabólitos, pendimetalina e terbufos. E, por fim, o grupo 3 é dos agrotóxicos que apresentaram os maiores valores no período chuvoso: atrazina, clordano e permetrina. E quais são as conclusões do trabalho, né? O grupo 1, que é das medianas que não tiveram variação significativa em relação ao período da coleta das amostras, ele sugere que para esses agrotóxicos, eles têm uma baixa solubilidade em água. Então, mesmo com um grande volume de precipitação, eles continuam ali aderidos, né, nas partículas do solo e não são lixiviados para o manancial de abastecimento. O grupo 2, que é das medianas com valores altos no período seco, pode ser atribuída à época do ano em que ocorre a aplicação desses agrotóxicos. Ou seja, mesmo com um baixo valor de precipitação naquela época, devido a um grande volume, né, de aplicação desses compostos, uma pequena parcela deles conseguiu alcançar os mananciais. E o grupo 3, que é das medianas com altos valores no período chuvoso, aí sim sugere que a precipitação é um fator relevante no transporte desses compostos para os mananciais. Aqui os agradecimentos, né, ao projeto e ao Profiagro pela possibilidade, né, de estar desenvolvendo esse trabalho e as referências. Então, vamos lá. Algumas observações aqui, Joyce. Então, parabéns pela sua apresentação, participação. Em relação à relevância do seu trabalho, assim, é claro, né, a relevância, a importância desse trabalho, inclusive é uma região onde você tem muita agricultura no entorno do rio, né? Só que, assim, a gente precisa sempre dar foco no produto,
porque a gente é um mestrado profissional. Então, a gente precisa chegar em alguma coisa que possa ser usada para os órgãos gestores, né? pelos nossos, sei lá, setor público, setor privado. Ficou claro lá na sua conclusão, no texto, que você pretende, como produto, apresentar um diagnóstico, né? Então, vou dizer que é um relatório técnico, né, em forma de diagnóstico para o Comitê de Bacias poder usar isso, subsidiar para poder tomar decisões. Isso ficou claro lá na conclusão, quando a gente está quase terminando, no último parágrafo do seu trabalho. Só que isso tem que estar explícito lá no seu resumo. Isso tem que estar explícito na sua apresentação também, entendeu? Sua apresentação deveria ter um slide e falar assim, o produto dessa dissertação é... E você dá algumas características desse produto. Como que ele vai ser construído, o que ele vai ter, que informações que vão estar claras ali. Essa subsidiar decisões, ele tem que ficar claro o que você vai colocar aí no seu produto para você poder entregar, tá? E quem que seria, na realidade, as pessoas, né, os sistemas, os órgãos que receberiam isso. Lá na sua conclusão fica claro que é o Comitê de Bacia, que você vai fazer um diagnóstico, e aí eu acredito que seja um relatório diagnóstico, né, um laudo, né, dessa condição aí de variação. Mas isso tem que ficar explícito, tá? Então, é importante que você faça isso na sua dissertação, é importante que você faça isso também quando você for fazer uma apresentação de trabalho. Lá no resumo, você coloca esse último parágrafo do seu resumo. Desculpa, o último período do seu resumo. O produto dessa dissertação é... E na apresentação, você escolher lá um slide para você poder descrever um pouquinho mais isso, tá? Outra coisa que é importante... Oi, Joyce. O professor Júlio caiu, mas já está voltando, tá? Tá ok. Voltei. É uma queda aqui que alguém tentou me conectar aqui. Então, aí eu acho que isso é uma coisa. Outra coisa assim que você não fez tanto, mas também nas suas palavras-chave, é importante, às vezes, a gente usar a palavra-chave como complemento do título. Então, você pode usar palavras-chave que não estão no seu título, mas são extremamente importantes aí no seu trabalho para alguém te achar. Porque a palavra-chave e o título é a forma que alguém vai, num mecanismo de busca, encontrar seu trabalho. Tá? Outra coisa, na sua apresentação, você cita a meta, exclusivamente o número da meta que você tem na ODS 6. Aqui no trabalho escrito, você fala da meta, mas você não cita. Aí você fala, pô, Júlio, mas você está sendo muito detalhista. Não, é uma questão de situar muito fácil. Por exemplo, você citou no texto do resumo lá, que você mandou, a descrição da meta. Só que eu tenho que ir na ODS 6 procurar onde que ela se encaixa, porque eu tenho que procurar o nome da meta. Na sua apresentação, você colocou meta 6.3 e descreveu. É exatamente isso que você tem que fazer no seu trabalho escrito também. Deixar também isso claro, explícito, tá? Porque senão faz com que eu tenha que procurar. Que meta que é essa? Realmente essa meta existe ou essa meta não existe? Na sua apresentação ficou claro, 6.3, você descreveu ela ali, tá ok. Mas no trabalho escrito, você descreveu a meta sem enumerá-la, tá? Então é importante que você faça isso também. Outra coisa, eu sei que no trabalho resumo, vocês não tinham muito espaço para poder fazer muita coisa. É bem resumido. E, assim, foi um desafio, viu? E o que você mostrou aí, ali da região, talvez você optou em não colocá-lo para não diminuir o espaço de que você tinha lá. Eu entendo isso, sem problema. Só que você tem que fazer uma descrição um pouco mais assertiva na sua área. Por exemplo, eu senti falta de você dizer assim, qual que é essa área? Quantos quilômetros quadrados tem? Quantos hectares tem? E outra coisa, qual a extensão desse rio? Quantos quilômetros do Rio São Francisco você vai pegar? Você falou sobre os municípios. Você não citou os municípios também, entendeu? No mapa ali você tem. Mas já que você não vai mostrar o mapa no resumo, que pelo menos você faça uma descrição escrita assim, essa área corresponde a tantos quilômetros quadrados, a extensão do rio vai do município X até o município Y, ela tem uma extensão de tantos quilômetros, entendeu? Para você fazer a descrição para a gente situar um pouquinho melhor. Para eu saber se o número de amostras, se eu tenho alguma coisa, se tá coerente. E no mapa, faltou você fazer um georreferenciamento. Se você não georreferenciou, é extremamente importante georreferenciar a coleta de campo. Porque depois você quer voltar para fazer a mesma coisa, você não tem localidade exata para poder fazer essa medição. Eu não sei se você georreferenciou, mas você não falou isso, de georreferenciamento. Então é importante que você georreferencie isso, e se fez,
que você coloque no mapa os pontos georreferenciados para ficar fácil. De quem pegar seu trabalho no futuro, eu quero reproduzir o trabalho da Joyce, eu quero continuar o trabalho da Joyce futuramente. Eu posso pegar seu trabalho e fazer e comparar com o seu as novas medidas que eu faço, entendeu? Então, isso valoriza seu trabalho em termos de dar sequência para outras pessoas que queiram pegar como sequência disso aí. Tá. Só para fechar aqui. Tá, outra coisa, você fala que a precipitação no final, você tira até conclusão, que aí, aí você chega assim, devido à questão da baixa solubilidade de alguns agrotóxicos, você acredita que mesmo com a precipitação, que eles ainda continuam persistentes, porque eles não conseguem solubilidade de água. Beleza. Mas você precisa, quando você fala em época de chuvosa e época de estiagem, você precisa dar valores. Você precisa dizer o seguinte, qual que é a média de chuva naquele período que você mediu? Para você, pelo menos, fazer um mínimo balanço hídrico. Quanto que foi de acréscimo de vazão, de SD, escoamento especial direto? Quanto que isso contribuiu? Porque essa contribuição pode ter sido período chuvoso, que teve uma baixa percentagem ou percentual de chuva, também não adianta. Porque eu tenho que saber o seguinte, a Joyce falou que a chuva não fez tanta diferença no período chuvoso. Beleza, mas será que o período chuvoso que você analisou não foi uma época de baixa estiagem, de baixa precipitação? Eu quero saber qual que é essa média, ou qual que são esses valores. É importante que você, quando faça essa relação, apresente esses valores, tá? E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que você poderia ter aproveitado melhor o seu tempo. Você gastou menos de 8 minutos. Você gastou mais ou menos 7 minutos e 45. Você tem 15. Você gastou metade do seu tempo. Você tem que vender melhor o seu produto. Então, você precisa vender melhor o que você está fazendo, tá certo? Eu acho que está no caminho. O seu trabalho ele cabe nas linhas do Prof. Água. E faltou também os objetivos. Vou deixar um pouco para Elizabeth, que a gente já conversou rapidamente aqui. Faltou também, assim, eu fiquei sem saber exatamente o que faltando. Ficou assim, difícil de eu conseguir compreender assim, o que falta ainda. Então, faltou, eu sei que não foi para vocês a obrigatoriedade do cronograma, mas faltou pelo menos você apresentar os objetivos específicos, todos detalhados, onde você dissesse assim, ó, esse primeiro eu já fiz, esse segundo tem andamento, esse 3 e 4, por exemplo, eu ainda vou começar a fazer. Tipo assim, para a gente ter uma ideia, uma noção de como que anda o seu trabalho. Tá certo, Joyce? Então era isso. Vou passar para a Elizabeth aqui. Vou aumentar aqui meu áudio. Então, Joyce, tá me ouvindo? Tô sim. Tá bom. Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Como o professor Júlio colocou, pela relevância do seu trabalho. Quando a gente tenta buscar dados de agrotóxicos, assim, a nível de Brasil, não são fáceis de encontrar, porque a análise, né, desde a coleta até a análise laboratorial é complexa, então, a gente acessar esses dados, né, por exemplo, do CISÁGUA, e interpretar esses dados é de grande relevância. Aí, Joyce, eu fui anotando algumas questões aqui no seu resumo, tá? Então, eu vou abrir ele aqui na minha tela, mas eu estou logada aqui com você. Então, olha só, no seu título você coloca assim, presença de agrotóxicos em águas de abastecimento da Porção Mineira da Bacia do Rio São Francisco, né? Então, você já está fazendo uma afirmação que eles estão presentes, né? Que os agrotóxicos... Aí eu pergunto, em todos esses pontos que você investigou, sempre, dentre os agrotóxicos que foram analisados, sempre apresentou concentrações? Para você já fazer essa afirmação já no seu título? Não. Eu imaginei mesmo. Então, eu sugiro, a gente tem essa tendência mesmo, né? Então, assim, de fazer essas afirmações. Então, eu sugiro você tirar o presença de e colocar agrotóxicos, né? Então, assim, ou avaliação de agrotóxicos. A gente usa muito avaliação análise, então, acho que você pode deixar agrotóxicos para frente, né? Porque realmente ele não esteve presente, né? Em todos os momentos para a gente fazer essa afirmação. Deixa eu voltar aqui. Aí, Joyce, você coloca como seu objetivo, deixa eu ver aqui, avaliar a presença de agrotóxicos nas águas de abastecimento, nos municípios, etc., em comparação com os valores preconizados pela norma de potabilidade brasileira vigente. Ponto.
né? Mas aí, apesar de nós estarmos em um mestrado profissional que tem algumas características, como o professor Júlio muito bem colocou, da importância do produto, você está produzindo uma dissertação, né, ou um artigo, etc., que é um trabalho acadêmico, né? Então, se a gente faz um levantamento de dados e simplesmente compara com a legislação, fica um relatório técnico, né? Então, assim, e vocês precisam ir além desse relatório técnico. Então, eu sugiro você também, do seu objetivo geral, pelo que me pareceu ali, retirar essa parte da comparação, você pode colocar lá nos seus objetivos específicos, né? Vai ser inerente, lógico, quando a gente está fazendo uma avaliação ambiental, a gente vai verificar para ter esse norte, né? Será que está acima ou abaixo dos valores de referência? Mas, paralelo a isso, você vai ter que buscar um referencial bibliográfico para conversar com seus dados, né? Será que essa situação só ocorre aqui na minha região? Será que já foi feito um trabalho prévio? O que encontrou? Né? Então, por exemplo, o DDT e os seus metabólitos, né? O DDD e o DDE foram proibidos uso, consumo, produção, armazenamento em 2009 no Brasil, e a gente ainda encontra concentrações desses elementos, já que eles são POPs, né? Poluentes orgânicos persistentes, de baixa degradação do ambiente. Então, isso tem que estar tudo escrito na discussão dos seus dados, né? Por que a gente ainda encontra o DDT? Será que ainda está sendo utilizado, né, de forma ilegal? Não, aqui está relacionada a essa peculiaridade que ele tem de persistir no meio ambiente. Aí, outra sugestão também que eu queria te fazer, principalmente também relacionado aos valores do DDT e os seus metabólitos, é tentar fazer um contexto histórico, né, de quais as principais culturas eram utilizadas ali no passado. Eu vi que no presente você já fez, mas no passado também, no intuito de verificar uma possibilidade, né? Olha, realmente o DDT ele é um inseticida, né? Mas tentar entender o contexto histórico dessa região do uso desse poluente, né? Que ainda está sendo encontrado nessa bacia. Aí, para complementar também, Joyce, eu acho que você deve dar uma ênfase também, como o professor Júlio colocou, quando você vai comparar, você tem uma série temporal muito boa, né? Então, fazer uma boa comparação desse período de seca e chuvoso e trazer valores, né, de variáveis climáticas que vão contribuir nessa discussão, como no caso aí de precipitação. Com certeza tem redes da ANA de monitoramento, né, dessas variáveis hidrológicas que você pode estar acessando e produzindo lá o seu gráfico dessa análise temporal da precipitação ou da vazão, etc. Aí, para finalizar, eu queria saber a sua formação e onde você trabalha. Eu sou formada em geologia, fiz uma especialização em engenharia ambiental e saneamento, e eu trabalho na Secretaria de Estado de Saúde de Minas, na área de vigilância da qualidade da água para consumo humano. Muito bom, eu imaginei. Aí um dos nossos monitoramentos aqui é o de agrotóxico, né? Só Sim. que o monitoramento produzido aqui pela saúde, ele ainda é muito incipiente. Sim. A gente monitora em cerca de 100 municípios dos 853. Então, acaba que a gente fica assim, refém dos dados dos prestadores. Sim. Infelizmente. Mas é uma realidade, por exemplo, lá no estado que eu moro, em Rondônia, nós somos 52 municípios e a gente consegue dados dos prestadores só de um município no CISÁGUA, para você ter ideia, né? E assim, dentre os analisados, 17 também acima do valor de referência, né? Da 88 lá, da 888 do Ministério da Saúde. Mas parabéns pelo seu trabalho, é muito relevante. Eu espero que você agora, em razão do tempo, se debruce, né, a trabalhar essas informações melhor e faça um bom relatório objetivo, né, desse diagnóstico, que vai ser muito importante para você, né? Você está trabalhando para você, Sim, né? Aí dentro do seu órgão. Tá bom? Então, acho que
Acho que é Eu que isso. agradeço aí pelas contribuições. Com certeza vai dar um norte aqui para o trabalho. Não tinha visto ainda por esse ângulo. Tá bom, então. Joyce, muito obrigada, tá? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, Franciele. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Então, tá bom. Então, eu acho que você não estava aqui desde o início. Eu sou a professora Elizabeth, do Prof. Água, lá do Polo da Universidade Federal de Rondônia, e acompanho aqui na avaliação dos trabalhos hoje o professor Júlio, do Polo da UE. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Isso. Tá bom? Então, você pode projetar os seus slides e iniciar a sua apresentação. Tá bom. Compartilhou com vocês? Tá tudo preto aqui, uma tela escura. Ai, meu Deus, espera aí. Espera, vamos. Você compartilhou uma janela? Isso. Deixa eu... Às vezes é melhor compartilhar o computador inteiro, porque aí você troca o que você quer mostrar. Porque acontece no Office novo, quando você abre a janela e você clica no PowerPoint, ele abre uma outra janela para você e não mostra para a gente. Tá, deixa eu... Ué, eu testei, treinei antes e não tá dando agora. Agora vai. Deu certo agora? Deu certo. Tá. Então, eu não estou vendo, eu estou aqui no meu celular, mas aí qualquer coisa vocês me avisem. Pode começar? Pode sim. Pode? Tá, então, eu sou a Franciele, de Almeida Manari, e o título, então, do meu projeto é Diagnóstico Ambiental Multidimensional do Rio do Campo, no município de Campo Mourão, no estado do Paraná. Então, sobre a introdução do meu projeto, a Bacia Hidrográfica do Rio do Campo, ela é localizada, então, no município de Campo Mourão, é um exemplo, né, de unidade territorial que apresenta diferentes usos, né? Ele é destinado para o abastecimento público da nossa cidade, do nosso município, e também a sedentação de animais, né, distribuição de esgoto tratado e outros resíduos, além do abastecimento de pulverizadores para a aplicação de defensivos agrícolas. Então, neste contexto, que foram elaborados a macroescala e a microescala no meu projeto. A macroescala, ela pode ser, então, avaliada por meio da elaboração de mapas, né, porque o mapeamento de território estudado, ele é útil, né, para a sistematização e interpretação e a comunicação de resultados para a gestão e avaliação, né, geomorfológica e o uso de ocupação. E, para a microescala, foi utilizado, então, o protocolo de avaliação de rios, que é o PAR. Ele contempla, então, 22 parâmetros, o PAR, para a delimitação da qualidade ambiental, que foi realizado, então, adaptado por Calixto, né, em 2002. O PAR, ele é uma ferramenta desenvolvida, tem o objetivo de auxiliar no monitoramento ambiental do sistema hídrico encontrado no mundo, né, de modo a ser diagnosticado informações qualitativas do meio que encontra o rio. Então, ele é um instrumento bastante simples, ele que pode ser aplicado, então, por analistas ambientais, como também por estudantes ou voluntários, né? Trata-se de uma ferramenta, então, de baixo custo financeiro e de fácil aplicação, né? Que corresponde, então, à observação apenas visual do pesquisador. Com um treinamento adequado, ele é capaz, então, de conseguir identificar as características básicas daquela região. Então, e foi associado o PAR, né, junto com então, como que eu posso dizer? Foi feita uma compilação, né, da cartografia com o protocolo de avaliação rápida, que é o PAR, e foi feito a coleta dos macroinvertebrados bentônicos, tá? Então, foi realizado, né, esse compilado,
E esse conjunto de variáveis, ele permite uma compreensão, né, mais holística da situação da bacia, permitindo ações mitigadoras que sejam implementadas. Aí, deixa eu passar meu slide aqui. Tá tudo certo aí? Vocês estão me vendo? Tá tudo bem. Tudo bem? Então tá. Materiais e métodos, né? Então, no que diz respeito aos materiais e métodos, foram realizadas, então, hipóteses, né, para explicar as dificuldades encontradas no problema da pesquisa, sendo possível, então, por meio de evidências empíricas, né, para falsear e comprovar hipóteses e chegar às respostas de problemas, né, se assim existirem, né? Em face disso, o processo de busca, ele evidencia, então, e envolve duas etapas distintas, mas que são complementares, que são, então, a etapa de gabinete, que acontece duas fases dentro da etapa de gabinete. A primeira é a realização de levantamento bibliográfico, né, que é por meio de seleção de análises, de fontes de documentos, artigos, e a segunda fase é o mapeamento dos produtos cartográficos. Então, foi realizado o mapa da declividade, climograma, uso e ocupação do solo, e o mapa de buffer, que é de mapeamento das APPs. E na segunda fase, na segunda etapa, que é a etapa de campo, então foram realizadas, né, elaborados 3 pontos de amostragem ao longo da microbacia do Rio do Campo, né, conforme disposto no mapa do slide a seguir, já vou mostrar para vocês, os quais foram determinados da seguinte forma. Então, o primeiro ponto, que é na montante, ele está situado na área superior da microbacia, e tem influência exclusiva de atividades agropecuárias. Já no ponto 2, que é no médio curso, é uma área situada na região de médio curso da microbacia, com influência mista, né, de área urbana e agropecuária. E já no ponto 3, que é na jusante, é localizado na área urbanizada do município de Campo Mourão. Ele é próximo de um parque, né, o Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira. Ele é conhecido como Bosque, ele é uma área recreativa de lazer. Então, nos pontos amostrais foram realizados o desenvolvimento do protocolo de avaliação rápida, né, com os 22 parâmetros, e no mesmo dia foi coletado, então, as amostras de água, né, contendo os organismos de macroinvertebrados bentônicos, e aí estes foram levados para o laboratório da UTFPR Campus de Campo Mourão. Foi seguido a metodologia proposta por pesquisadores da Embrapa, né, que é sobre a coleta, a preparação de amostras de macroinvertebrados bentônicos em rios e riachos. Então, os organismos encontrados, eles foram identificados em estereomicroscópio, lupa, com auxílio da chave de identificação, né? Então, eu corri chave utilizando o Manual de Identificação de Macroinvertebrados Aquáticos do Estado do Rio de Janeiro, em nível de ordem e de família. E no que diz respeito, então, aos resultados e discussão, né? Como eu falei anteriormente, está disposto aí a imagem do mapa, e tem, então, os 3 pontos aí, né, em amostra. Então, observou-se que, de modo geral, na área do ponto 1, que é na montante, tem características mais rurais, então, onde foi possível constatar a prática de monocultura, o plantio temporário de soja, milho, foi visível a retirada da cobertura vegetal nativa, mudança do uso do solo, né, que pôde acarretar, então, com a erosão, sedimentação do corpo hídrico. O solo, nesse trecho, ele está mais exposto. Foi observado também a presença de pequenas propriedades leiteiras, né, que podem representar um ponto de fragilidade ambiental, com excessiva matéria orgânica. E na parte superior desse ponto existe ainda a presença de um pesqueiro, né, que ele também pode contribuir com o aumento de matéria orgânica e também a adição de fármacos, né, de uso veterinário. E já no segundo ponto, no médio curso, constatou-se que à margem esquerda havia um espaço rural antropizado, com culturas temporárias de milho, soja, enquanto na margem direita encontramos urbanização, o fato também que pode influenciar na degradação do corpo hídrico. Então, devido ao despejo de fluentes de esgoto, né, não tratado. Então, esse ponto, ele está abaixo do ponto da captação do tratamento de água, tá? E de distribuição ali para o consumo humano. Então, essa área, ela está degradada
aponta a presença de solo exposto em ambas as margens do rio, né? E já no que diz respeito, então, à vegetação ciliar, né, de acordo com a realidade que a gente observou em loco, a qualidade encontra-se comprometida, tem muito lixo no local, e ainda ressalto que nesse ponto, a água, nesse trecho, né, ele tem uma coloração muito escura, com resíduo de óleo e graxas, que é visível, além do forte odor, e foi observado também muita lama no fundo, não apresenta vegetação nativa e não foi observada a cobertura de vegetação ripária e tampouco também a plantação plantas aquáticas. E já no terceiro ponto, está inserido, então, abaixo, né, da região central do município de Campo Mourão, é localizado a 30 metros da represa do Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira, que é o bosque que eu comentei anteriormente, que é, então, uma área recreativa, né? Ela é uma região antropizada, com muito loteamento em seu entorno, e existe lançamento de efluentes, também tem influência da cultura temporária, soja, milho, existe ali um pouco é visível, né? Tem ali lixo em seu entorno, mas não tanto como no ponto 2, e tem pouca vegetação também. Vou passar aqui o slide. Só um pouquinho. Peraí, vou voltar aqui, ainda não está na conclusão, ainda a gente está nos resultados e discussão. Esse foi, então, isso que eu comentei, foi feita a aplicação do PAR, que são os 22 parâmetros, tá? No ponto 1, 2 e 3. E no caso dos macros invertebrados, buscou-se, então, utilizar o índice BMWP, que é um grupo de trabalho de monitoramento biológico. Ele confere uma pontuação qualitativa, que vai de 1 a 10, né, conforme o grau de resiliência dos animais bentônicos por família, sendo os maiores valores para aqueles organismos com maior sensibilidade, né, a poluição orgânica, e os menores para organismos de maior tolerância à contaminação. Então, foram coletados nesses pontos, né, 1, 2 e 3, 149 indivíduos, pertencentes a 10 ordens, o taxon, distribuídos em 18 famílias. Então, a família Lutrochidae, que é a família de coleópteros, foram encontradas apenas um organismo dessa família no ponto 2, que tem características de sedimento não consolidados, né, que é areia e cascalho, que é o ponto mais crítico da minha coleta. E a ordem Trichoptera da família Hydropsidae foram encontradas, então, esse organismo em todos os pontos, porém com maior abundância nos pontos 2 e 3. Tá? Eles costumam, então, essa família, né, ser utilizada como bons indicadores de qualidade. A presença de forma imatura do grupo, por obter grande número desses organismos nas águas do Rio do Campo, pode indicar que os recursos hídricos nesse ambiente ainda se encontram em boas condições, né? Então, ali no ponto 2 e 3, não, no ponto 1 e 3, desculpa, o ponto 2 é o que está mais crítico. Então, os resultados parciais obtidos nessa pesquisa indicam uma fundamental importância, né, que haja uma melhora, então, da gestão dos recursos naturais da microbacia do Rio do Campo, porque os 3 trechos amostrais, eles encontram impactados em algum nível, né, pelas atividades antrópicas que podem estar, então, gerando impactos ecossistêmicos. Agora eu vou passar o slide para a conclusão. Então, no que diz respeito à conclusão, nessa direção que, a partir da realização dessa pesquisa, ela espera, então, identificar a realização do uso do manejo do solo do município de Campo Mourão, né? E seus desdobramentos conflituosos, como o primeiro passo para encontrar possíveis soluções e medidas corretivas, a fim de encorajar, então, a conservação e a utilização adequada dos recursos naturais. O produto esperado, então, do meu projeto, da minha pesquisa, a princípio, ela seria uma dissertação ou um artigo. Mas depois que eu coloquei em prática, né, os protocolos, o PAR, que é o Protocolo de Avaliação Rápida de Rios, e os macroinvertebrados,
eu vi que é uma prática que tem um fácil acesso, né? Que é muito simples e de baixo custo. Então, ele pode ser levado, de repente, para a educação básica, né? E colocar em prática por alunos do ensino médio, né? Mediado por algum professor. Sabendo que a maioria das escolas de educação básica do Estado, ela contempla, então, um laboratório, tem lupas. Então, eu pensei em desenvolver, né, a partir da minha pesquisa, uma cartilha, de repente, para deixar à disposição do Estado do Paraná. Então, esses são os agradecimentos, né, realizado a aperfeiçoamento possível nível superior da CAPES e as minhas referências. Então, é isso. Posso parar a apresentação? Ela não está vendo. Aí, pronto. Pode ir? Então, bom dia, Franciele, novamente. Parabéns pela sua apresentação. Dentre as apresentações que eu avaliei, é a terceira que traz o componente biológico, né, para esses diagnósticos ambientais, que é tão importante, e alguns são mais simples da gente trabalhar, como é o caso dos macroinvertebrados, já que são macro, né? Então você consegue até sugerir muito bem uma cartilha, né, que você poderia estar elaborando em termos aí de educação ambiental para trabalho nas escolas. Mas, então eu queria te parabenizar pelo seu trabalho, né? Eu vi que você ficou ali presa aos 10 slides e você foi falando de todos os seus dos seus resultados, né, e discutindo eles sempre em cima ali do mapa, né? Então, e aí eu queria te dar uma dica, né, no sentido que mesmo que a gente fique preso a esses 10 slides, que foi a recomendação, em cima daquele mesmo slide, você poderia, por exemplo, quando você passou para a conclusão, eu fiquei pensando, ela não vai falar dos macroinvertebrados, né? Fazer associação, né? Trabalhar com bioindicador é isso, nós encontramos tais e tais táxons e a ausência ou presença desses táxons estão relacionados com essa condição ambiental. Então, à medida que você ia falando, você poderia ir apresentando imagens desses organismos, trazendo termos percentuais, né? Eu não recordei se você fez uma coleta ou fez mais de uma, ou foram duas? Não, foi uma coleta até o momento. Uma coleta. Então, você poderia, em cada foto dos que você encontrou, mostrar o percentual para a gente ter ideia, né? Uma ideia quantitativa dos organismos que você encontrou. Então, assim, às vezes, quando a gente tem que seguir algumas regras que são importantes, né? Para a organização, a gente pode usar desses artifícios na apresentação para ir contribuindo. Você apresentou super bem, super segura, tem domínio do seu trabalho, né? Mas para melhorar ainda mais, né, a sua apresentação. Aí, já que eu entrei no tópico da apresentação também, uma sugestão que eu queria te dar, que você caminha aí para sua... Você já qualificou? Não qualifiquei. Vou marcar semana que vem. Você está caminhando para a qualificação e depois para a defesa. Eu sei que a gente fica quando está preparando slides, dá aquele receio, né? Não, eu vou colocar um texto grande porque eu posso ficar nervosa, eu posso esquecer. Mas quando a gente se prepara bem, né, isso tende a não acontecer. Então, sugestão de colocar mesmo em tópicos, né, a sua introdução. Eu gosto muito de trabalhar com imagens, né, porque quando você coloca um tópico e coloca uma imagem, uma figura do rio, né, então vai quebrando, né, vai dando uma descansada assim nos olhos. Eu senti falta quando você foi falando dos resultados dos resultados do PAR, né, do RAP. Então, nós tivemos pontos com a presença de óleos e graxas visíveis, né? Então, você está falando isso, você está mostrando, né, para gente que não conhece a sua área, principalmente, né? Então, na sua apresentação, se esforça, né, para utilizar esses artifícios aí que a gente faz durante uma apresentação, né? Então você falou, não tinha a presença de mata ciliar, ou tinha, enfim. Então mostra a foto, né, no ponto tal,
que isso é muito importante. Aí eu queria só fazer, porque eu sempre costumo dizer assim, as pessoas podem questionar, não concordar com a interpretação dos nossos resultados, né? No sentido de colaborar ou de não concordar, achar que é um outro viés que a gente tinha que discutir esses resultados. A nossa introdução, nosso referencial não pode estar muito bom, né? Mas a nossa metodologia, ela tem que ser inquestionável, né? Porque é a partir dela que é o resultado de tudo. Então, a gente tem que ter o cuidado de aplicar a metodologia correta para aquilo que a gente quer responder, que são os nossos objetivos. E aí, Franciele, você falou, quando você estava falando da coleta dos macroinvertebrados, você falou coletas de água, né? Então, foram realizadas coletas de água para amostragem dos macroinvertebrados bentônicos, né? Que, como o nome já diz, são organismos lá do sedimento. Então, para ter esse cuidado também durante a sua fala, que eu já fiquei pensando, eita, se ela coletou na água e não no sedimento, vamos avisar que dá tempo de voltar lá e fazer a coleta de novo no sedimento, né? Então, são esses ajustes que são importantes. Bom, eu acho que de forma geral, então você vai ficar com essa coleta, né? Você não vai fazer outra, né? Então, o seu trabalho está bem encaminhado no sentido já de ser concluído. Sim, eu fiz uma primeira coleta, daí eu vou qualificar, porque uma coleta eu fiz em tempo de cheia, e a próxima eu vou fazer na seca, então vou fazer lá por final de janeiro, fevereiro. Então você vai fazer uma segunda coleta. Vou fazer mais uma coleta para daí fazer uma... Tá. Entendi. Então, é importante você avaliar, já que a gente está fazendo, se faz na seca e na cheia, a gente tem que avaliar, né? Fazer uma avaliação temporal, porque às vezes a gente faz várias coletas e começa a comparar, por exemplo, com legislação, com outros trabalhos. Aí, assim, para que a gente fez 4 coletas, né? Ou 2, para fazer essa avaliação temporal. Então, é importante você também colocar suas energias nesse sentido também, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o professor Júlio. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso na reta final, tá? Então, Franciele, parabéns. Gostei da sua apresentação, acho que você mostrou segurança. Você usou bem o seu tempo, tá? 14 minutos e alguns segundos aí. Só que você não usou tão bem o número de slide. Tudo bem que você tinha 10, você usou 7. Ou seja, 10 já era pouco, ainda você usou menos ainda. Você podia ter feito aí mais 3 slides aí, com isso, por exemplo, que a professora falou, que a Elizabeth falou. Você poderia ter feito uma amostra ilustrativa, por exemplo. Eu senti falta de dados. Uma tabela, entendeu? Com os dados preliminares. Mas não está tratado os dados. Beleza, não tem problema. É só você dizer que os dados são brutos. E aí apresenta. Eu senti falta de você mostrar alguma imagem da coleta. De procedimento de coleta, de material de coleta, alguma foto, alguma coisa. Então, você tinha mais 3 slides. É ruim 10 slides? Mas você ainda usou menos ainda. Você podia ter explorado um pouquinho mais ainda isso aí. Você usou bem o seu tempo, você falou, mostrou segurança, mostrou conhecimento naquilo que você está fazendo, entendeu? Mas aí o que a gente precisa agora é dar uma melhorada nas informações. Porque eu entendo também que o resumo ele é muito simplório para a gente poder entender seu trabalho como um todo. A gente complementa o que a gente lê no resumo com o que você apresenta aqui. E é óbvio que a gente sempre melhora. Sempre quando vocês apresentam, a gente já começa a entender melhor o trabalho, porque fica faltando informação. Lógico, se a gente desse o trabalho de forma mais ampla, seria melhor. O título, inclusive, é uma coisa que você vai modificar aí ao longo do trabalho, naturalmente. Tá? A gente tem que ter o cuidado, quando a gente fala de coleta, e não tratar da divisão. Isso eu falei ontem, inclusive, algumas vezes já. É problema nosso que nossa divisão hidrográfica é diferente da divisão política. Então, a gente tem que ter o cuidado do seguinte, que a nossa menor unidade, ou é bacia hidrográfica ou é subbacia hidrográfica. Você fala isso ao longo do texto. Só que não fica claro para mim, sim, a gente precisa descrever melhor essa região. Descrever melhor essa região, como eu falei anteriormente aí com a Joyce, falar um pouco mais dessa área da área da extensão dessa área, do comprimento desse rio, do ponto 1 até o ponto 3. Qual o comprimento dessa extensão desse rio? Quanto que você percorreu quilômetros aí? É importante você quantificar isso, numerar isso. Além disso, eu coloquei aqui também, por exemplo, número de coletas. Você disse que fez uma coleta. Qual a data precisa dessa coleta? Qual o horário dessa coleta? Isso também, você fala, Júlio, mas eu tenho isso lá, eu não apresentei os dados. Não, mas a apresentação tem que falar. Qual período? Você falou que fez período chuvoso.
Mas janeiro não é período de estiagem. Se você fez período chuvoso, você vai fazer chuvoso de novo. Porque janeiro não é um período de estiagem, principalmente, tá? Então, janeiro é um período chuvoso também. Ou você fez o período de estiagem e agora vai fazer o período chuvoso. Entendeu? Então, você tem que delimitar direito no seu planejamento quais são as datas, os períodos que você vai fazer. Entendeu? O horário, de manhã, de tarde, como que é isso? Sempre... Eu acho que ela travou. Só desculpa te entender. Voltou. Ouviu, Franciele? Voltou. Então, é importante você colocar explicitamente qual é o período, datar horário, tudo de coleta. Quantas horas demorou essa coleta? 1 hora, 2 horas, 5 horas, 4 horas. É importante. Ah, Júlio, mas o texto é curto, não dá para apresentar, por exemplo, uma tabela com isso. Beleza, mas você faz um período, um parágrafo, fazendo isso no resumo, por exemplo. Eu preciso saber essas informações quando eu leio o trabalho, mesmo você tendo limitado o seu texto. E são coisas essenciais para a gente entender o seu procedimento. Até porque a Elizabeth tocou bem, a metodologia. Para a gente entender metodologia, às vezes eu preciso de informações que você fez lá no campo, para a gente entender se aquilo que você descreveu realmente foi cumprido, entendeu? E aí a gente poder dar algum tipo de dica aí. As referências que você apresentou aqui são curtas, mas lá no texto são menos ainda. Aí você fala assim, mas não deu espaço. Tudo bem, mas selecionar um pouco melhor, então. Se lá só cabia 2, pusesse 2 mais atualizadas também. 2 lá no texto, no resumo, tá? As referências lá estão muito desatualizadas. São 2, poucas. Eu acho que tem a ver com o espaço que você não tem mais. Dá 3 páginas, então você acabou a página, só tinha 2 espaços. Só que selecionar talvez melhor essas que você usou. E, de novo, você, ao longo do trabalho, não sei se você pensou isso, mas de qualquer forma, de novo, você precisa ter pelo menos um slide aí, deve ser um slide explicando a ideia do seu produto. Você falou isso aí, mas você não falou. Essa cartilha vai ser construída como? Qual o dado que vai constar nessa cartilha? Essa cartilha vai ser para aluno do ensino fundamental 1, fundamental 2, como que vai ser usado? Você precisa de mais informações. Você chegou no momento para qualificar que isso tem que estar definido. A cartilha tem que estar pronta? Não, mas ela tem que estar definido tudo que você pretende fazer. Mas Júlio, mas na hora que eu for fazer, pode ser que eu mude. Beleza, não tem problema, pode mudar. Só que agora, no planejamento, você precisa ter um passo inicial de como vai fazer, mais detalhado, tá? E outra coisa, eu tinha perguntado assim, para quem apresentar? Aí você falou, para quem apresentar? Para levar essa cartilha para professores do ensino fundamental, entendeu? Aí você vai lá, que série que vai ser? Definir qual ano, né? Agora é ano. Qual ano que vai ser, por exemplo? Vai trabalhar com meninos, sei lá, para questão ciências biológicas, mas aonde isso, por exemplo? Então é importante você definir essas coisas. Tá. Outra coisa, você fala do bioindicadores, né? Talvez não dê tempo, talvez você já fez isso no trabalho, mas na apresentação e nem no resumo tem. Você precisa não só escolher, como a Elizabeth falou no outro, não é só escolher o bioindicador, justificar. Por que você está usando esse? Por que você não está usando o outro? Por que esse é mais importante? Qual o motivo você está usando isso? Você tem que justificar isso. Tudo que você usa no trabalho acadêmico, você precisa justificar. Não é que você tem que usar outro, não, que o Júlio ou a Elizabeth acham que o outro bioindicador é melhor. Não, você tem que justificar por que você usou esse bioindicador. Qual o motivo? Aonde você chegou à conclusão que isso seria suficiente para você concluir dados em relação ao seu local? Aí você tem que, pelo menos, fazer alguma coisa, resumo, tabela resumo, mostrando os tipos de bioindicadores, e dizer, eu escolhi esse porque isso. Não sei se você já fez isso lá no trabalho, mas se você não tiver feito, é importante que você faça isso. Justificar, tá? Coletas. Eu também tinha anotado esse negócio de sedimento também, igual a Elizabeth falou. Eu tinha pensado a mesma coisa, porque como você começou a falar de bioindicadores, né? Aí você fala da medição, eu pensei, como que ela coletou isso, né? E aí também faltou slide, talvez você mostrar, coletei água, mas o que você fez com a água? Você fez algum tipo de extração dessa água, entendeu? Como você extraiu esse bioindicador? Faltou você colocar detalhes de como que você passa da simples coleta de água até a definição desses indicadores para você poder quantificar isso, entendeu? Então, acho que isso é importante você dar uma encorpada no seu trabalho dessa forma, tá certo? Mas, de modo geral, assim, eu gostei que você demonstrou
uma firmeza, o conhecimento do que você está fazendo, só que a gente está aqui para vocês terem uma organização. Como a Elizabeth tocou muito, assim, não vou dizer cirúrgica, mas foi muito feliz no comentário o seguinte: vocês não estão aqui para fazer um relatório técnico. O relatório técnico é um produto da sua dissertação. Vocês estão aqui no mestrado, vocês precisam produzir uma dissertação. Vocês precisam trabalhar no campo técnico científico. Então, precisam embasar cientificamente tudo que vocês fazem. O produto desse estudo, dessa coletânea, desse trabalho de campo, laboratório, dos trabalhos de modelagem e tudo mais, eles vão repercutir num produto que aí sim vai ser uma coisa técnica, vai ser uma cartilha, vai ser um relatório, vai ser um laudo. Mas o objetivo não é fazer um laudo, igual lá no trabalho que você vai fazer um laudo. Não, não é isso. Aqui você está no mestrado profissional, que você vai fazer um laudo, mas antes disso você precisa construir uma dissertação. Isso é fundamental, tá certo? Então, por isso que a gente está aqui, inclusive, para tentar dar uma cara mais científica, porque a gente tem muitos alunos do Profiágua que estão resolvendo problemas deles próprios, como a própria Joyce listou aí. Ela está tentando resolver um problema dela. Então, ela está fazendo um Profiágua e está unindo o útil ao agradável. Excelente. Maravilha isso não é problema. Só que ela não pode simplesmente fazer um relatório que ela faria lá no trabalho. Ela tem que cientificamente mostrar que aqueles procedimentos, que aquilo que ela está fazendo realmente é coerente com aquela questão ali do resultado, que aí sim é um produto técnico que vocês vão ter que chegar nele. Tá certo? Mas aí está de parabéns. Gostei do seu trabalho, gostei do seu tema. Só precisa fazer alguns ajustes aí para você poder caminhar, tá certo? Então, tá ok. Obrigada. Vou fazer também alguns ajustes. Sim, no meu projeto, né, para eu qualificar, tem bastante informações, tem mais informações. Na verdade, eu fiquei com medo de colocar muitas informações no slide ali e ultrapassar muito tempo. Mas obrigada, né, pelas dicas, pelas contribuições. Com certeza é sempre muito útil, muito bem-vindo. Obrigada. Obrigada, Franciele. Sucesso aí na reta final. E agora nós vamos para o Romário. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Bom dia, Romário. Tudo bom? Tudo bem? Joia? Tudo bem. Bom dia, Romário. Só tem uma luz aqui atrás, vou fechar rapidinho, só um minuto. Tá. Estava atrapalhando ali. Acho que agora vai. Melhorou mesmo. Melhorou, né? Então, Romário, acho que você não estava desde o início. Meu nome é Elizabeth, eu sou professora da Universidade Federal de Rondônia, do Profiágua de lá, do campus de Paraná, lá no meio do estado. E o professor Júlio da UERJ, do Profiágua da UERJ. Então, hoje a gente está aqui para contribuir com o seu trabalho, né? Avaliar o andamento do seu trabalho, que é uma das nossas funções aqui. Então, você pode projetar a sua tela, né? Lembrando que você tem até 15 minutos para apresentar e depois a gente passa aqui para as nossas considerações. Você está travado, Romário. Não sei se você ouve. Travou. Travou. Não sei se ele está ouvindo a gente. Ele está trabalhando com uma projeção, né? Ele fala de... Voltou. Está ouvindo, Romário? Professores? Isso, você deu uma travada, mas voltou. Agora eu estou vendo você, estou ouvindo também. Então, tá bom. Então, pode iniciar qualquer coisa, se acontecer de travar algo assim, a gente se comunica pelo áudio, tá? Agora a gente vai fechar para você apresentar. Tá bom, muito obrigado. Todos vocês estão vendo? Professores? Todos vocês estão vendo?
avisar para ele, né? Romário, tá baixo o seu som. Você pode começar, mas tá baixo. Tá dando para ouvir agora, professor? Agora dá. Agora tá ok. Pode ir. Pode Vamos, começar. então tá. Bom dia primeiro, quero agradecer a vocês, professores, né, pela parceria aqui que a gente está tendo através desse seminário. É muito importante essa parte, né? E nós, de forma online, estamos tendo a oportunidade de apresentar nosso projeto de pesquisa e, né, ter a contribuição de vocês como professores aí do programa. Tá? Então, o projeto ele tem como titulação o impacto das mudanças climáticas na qualidade da água do Rio Piracicaba, aqui em Minas Gerais. Né? Meu nome é Romário Antes Martins de Moura, eu sou discente, né, o responsável pelo projeto, juntamente com a orientação da professora doutora Ana Carolina Vasque Freitas e o professor doutor Eduardo de Aguiar do Couto, né, o nosso co-orientador. Então, a pesquisa está linkada, né, através da linha de pesquisa de segurança hídrica e usos múltiplos da água. Então, para introduzir o nosso assunto, né, muito tem se discutido nos últimos anos, né, a questão do recurso hídrico, né, a questão da água presente no nosso cotidiano. Várias indústrias, né, têm que utilizar esse meio como uma fonte, né, para a produção aí de alimentos, né, de materiais, para atendimento aí à necessidade das nossas vidas diárias. No entanto, já existe uma estimativa, né, para que até 2050, né, aumente aí a demanda pelo uso desse recurso até 30%. Né, o relatório que foi divulgado aí nesse ano de 2022, o sexto relatório, né, do IPCC, já traz nessa preocupação da interferência do homem sobre os biomas, né, sobre a situação aí dos demais ecossistemas, inclusive a água, devido aí às mudanças climáticas, né, através dos eventos extremos. Tá? É o que a gente vai discutir um pouco aí durante o trabalho, né? E como fonte principal, né, o Rio Piracicaba, nós iremos estudar 2 pontos principais, que é a precipitação e a temperatura em um contexto atual e futuro, né, voltado para a parte da qualidade da água. Então, os materiais e métodos dentro da pesquisa, do projeto de pesquisa, né, a primeira parte, né, a qual foi realizar, né, os dados de parâmetro de qualidade da água, né, a análise de 2005 a 2020, né, utilizamos aí dados do IGAM, né, os dados de precipitação e temperatura a ser utilizado vai ser para o mesmo período, considerando a grade de Xavier, né, após a obtenção desses dados, serão obtidos séries históricas de precipitação e temperatura, né, próximo a esses pontos de monitoramento de qualidade da água do IGAM, disponível dentro da bacia do Rio Piracicaba, né, e serão realizadas essas análises estatísticas, né, a fim de investigar nessa variação meteorológica entre esses parâmetros de qualidade da água. Nós teremos que utilizar justamente, né, um software, o Excel, bem simples mesmo, através de umas formas, a gente conseguir realizar aí essa comparação. Né, após a obtenção desses dados, nós vamos utilizar uma relação cruzada, né, uma correlação cruzada, onde iremos aplicar, né, dados meteorológicos, que vai ser a precipitação e a temperatura, com dados de qualidade da água. Esses dados a serem utilizados são dados do próprio IQA, né, são os novos parâmetros, né, a qual nós resolvemos realizar essa investigação. Então, após a obtenção desses dados, né, a gente vai fazer essa obtenção de essa correlação cruzada com esses 9 parâmetros, né, iremos utilizar a equação 1 para se fazer uma correlação linear, né, para conseguirmos realizar aí essa variação entre esses dados, né, que é os dados de precipitação e temperatura e os dados de qualidade da água. Né, após, né, iremos fazer uma regressão múltipla, né, para a gente conseguir realizar e apurar aí esses dados de uma forma de relação funcional entre as variáveis dependentes e as variáveis independentes, uma vez que a gente fala que as dependentes são as variáveis meteorológicas e as variáveis independentes são as variáveis de qualidade da água. Temos que utilizar também a equação 2. Tá? Para a obtenção desses dados de projeção climática, nós iremos utilizar a plataforma de projeções climáticas do Brasil, Clima 2022. Essa plataforma ela foi criada no ano de 2020, tá? E unifica diversas informações, inclusive de outros países, dos Estados Unidos, né, a qual a gente tem informações mais precisas. Então, a gente vai trabalhar com dados de precipitação e temperatura para o ano de 1961 a 2005 e posterior de 2006 a 2099. Tá? Então, primeiro nós vamos obter esses dados simulados de precipitação para esse período,
após a obtenção desses dados, nós vamos realizar a simulação através do modelo climático RANDGEM-SE, né, que dá uma previsão aí de 5 quilômetros, cujas condições climáticas no entorno estão utilizadas pelo modelo climático ETA. Tá? Então, quando a gente trabalha essa plataforma, a gente tem que fazer a escolha desse modelo regional. Ele é o mais preciso, né, o mais utilizado aqui para a nossa região sudeste brasileiro. Né, os cenários de emissões do gás do efeito estufa vai ser escolhido para essa projeção também é o RCP 8.5, o mais preciso para a nossa região também. É importante destacar ainda que esse cenário, apesar de ser o mais, né, pessimista, é o mais próximo. Então, as tendências atuais têm utilizado muito, inclusive as pesquisas, né, voltadas à utilização desse modelo climático e também a esse modelo de projeção. E após a coleta desses dados de projeções climáticas, né, voltada para precipitação e temperatura, iremos utilizar uma técnica de escalonamento linear para uma correlação dos erros, né? A gente conseguir fazer essa correlação. Então, o trabalho em si, ele está focado dentro da bacia do Rio Piracicaba, no estado de Minas Gerais. É uma bacia denominada aí como uma das principais dentro da bacia do Rio Doce, né? A gente chama de circunscrição geográfica DO2, né? Possuída aí por 21 municípios. A gente tem os principais aí, como as cidades de João Molevade, Patinga, Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo, são cidades que mantêm aí algumas atividades extrativistas e também atividades industriais, como siderurgia, mineração, né, celulose. E por esse fato, e também pela quantidade de pontos de monitoramento, foi o qual, né, foi decidido, né, juntamente com os orientadores, né, a gente aumentar a gama, que a princípio seria um percurso menor, né, e pela quantidade de pontos de monitoramento, nós conseguimos realizar uma análise mais científica, uma análise onde a gente possui mais dados para conseguir, de uma forma geral, né, avançar ali na questão de informações mais precisas. Então, é a bacia a qual nós iremos utilizar. Para os resultados e discussões, então a gente espera, com a explicação desse trabalho, né, contribuir para a relação entre os parâmetros de qualidade da água e as variações meteorológicas de precipitação e temperatura, considerando aí esse contexto de aquecimento global. Então a ideia é a gente realmente realizar aí essa análise com dados da precipitação e temperatura e os dados de qualidade da água, fazer essa correlação, considerando esse cenário atual e futuro. Né, e como estratégia de mitigação é propor medidas de adaptação climáticas, né, para aí, né, os meios a qual a gente tem disponível na nossa região, né, o próprio ANA também, o IGAM, né, e se tratando aí dos pontos, né, para garantir também a qualidade desses recursos dentro da bacia, tá? Destacando aqui os principais objetivos, né, de desenvolvimento sustentável ligado a esse projeto: a água potável, saneamento, ação contra a mudança climática global do clima e a vida na água. E como conclusão, a ideia será, né, realmente propor medidas para que subsidiem tomadas de decisões aos órgãos governamentais, tá? Incluindo principalmente a ANA, né, que é o nosso autor aí que está por trás aí da criação do nosso projeto, da nossa linha de pesquisa. O Comitê da Bacia Hidrográfica em específico, né, pesquisamos aí alguns dados, né, e isso está sendo cobrado atualmente aí pela Bacia do Rio Piracicaba. Inclusive aí nós também, órgão que faz a gestão aí dos recursos hídricos do estado de Minas Gerais, que é o IGAM. E assim, de uma forma geral, também contribuir para a preservação e a garantia desses recursos hídricos, né, tanto na forma de qualidade e quantidade. E a gente conseguir um bom desenvolvimento ambiental, social, uma vez que essa região é muito importante para Minas Gerais, visto das atividades envolvidas, tanto a mineração, a siderurgia, celulose e outras atividades, né, um valor econômico também para a nossa região. Eu agradeço aí ao presente trabalho, o apoio do CAPES, né, juntamente ao programa Profiágua, né, pelo apoio técnico e científico apontado até o momento. Agradeço também aos meus familiares pelo apoio até o desenvolvimento da pesquisa, né, à Universidade Federal, né, de Itajubá, campus Itabira, e aos meus orientadores, né, por ter aí, até o momento, né, dado o suporte necessário ao desenvolvimento da pesquisa. E essas são as principais referências a qual, né, estão aí estipuladas aí no nosso projeto. Ok, professores?
O professor Júlio caiu, mas já retorna aqui. Romário, assim, a sua temática, né, ela é... Peraí, acho que ele não me ouve, é que eu baixei aqui. Deixa eu... Voltei já. Você quer começar, então? Tá. Deixa eu começar. O professor voltou? Então, é o seguinte, Tá ouvindo? Estou ouvindo. Professor Júlio, professora Elizabeth. Isso. Elizabeth. Cara, eu gosto muito do seu tema, porque eu também faço esse tipo de... eu acho assim, bastante propício o tipo do seu trabalho. Acho bem interessante de saber, de ter certeza. Você demonstrou algumas coisas que você tem que fazer, mas como de uma forma tão detalhada, eu senti falta de onde que você está. Então, a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: qual é o estágio desse trabalho? Você já tem esses dados em mãos? Você já está tratando esses dados? Você já fez alguma simulação prévia? Como que está isso? Você já pegou esses dados? Já começou a tratar esses dados? Como que está esse A trabalho? gente já tem os dados, os monitoramentos dentro desse período, professor, e as projeções nós vamos fazer agora nos próximos dias, né, juntamente com a orientadora, né, ela é voltada aí para essa formação da parte climática. Então, a primeira nós tratamos o dados de qualidade da água, e agora a gente vai começar as projeções já para a gente conseguir fazer aí as nossas considerações e os resultados do trabalho. Deu para ouvir? Tá, então beleza. Então eu entendi. Não sei se você conhece, eu também trabalho com a parte estatística no Excel, dá para fazer bastante coisa, não só regressão linear, como outros tipos de regressão também, tá? Existe um software, não sei se já viu falar, eu acho que talvez você já deve ter visto falar do RStudio, que na verdade você consegue fazer muita coisa, ele tem muita coisa RClima, que chama, inclusive. Ele tem pacotes prontos, inclusive, nessa questão de mudanças climáticas também. Tá? Ele tem algumas coisas já prontas que a gente chama de avaliadores para essa questão de mudanças climáticas. Eles criaram alguns, não sei se você se lembra, chegou a ler sobre isso, eles criaram alguns elementos, por exemplo, hidrológicos, para fazer comparação assim, em termos mundiais. Então, talvez valha a pena, talvez você pensar, ficar com a mente aberta e talvez procurar isso. Por quê? Porque ele também importa a planilha de Excel. Então, você não precisa abandonar o Excel. Você pode fazer coisas no Excel e pode tentar também fazer coisas no RStudio, que você consegue importar essas informações para lá e você, às vezes, consegue fazer visualmente melhor, você consegue apresentar relatórios melhor, gráficos melhores, mais profissionais, com a cara mais profissional. O RStudio tem um potencial extraordinário. Então, acho que vale a pena ainda você, já que você ainda não fez as projeções, acho que talvez valha a pena você ainda investir um pouco nisso, tá? Quando você apresenta essas questões das metas, também, igual da outra vez que eu falei aqui também, é importante vocês, na verdade, você apresenta aos ODS, você pôr lá o ODS 6, o ODS 13, é importante você eleja ali algumas metas, pelo menos uma meta dentro do ODS, que você realmente, seu trabalho está linkado. Porque o ODS 6 é muito amplo, o ODS 13 é muito amplo. Ali você diz, eu vou atender a meta 6.2, a meta 13.4, entendeu? Para ficar claro. E costurar isso, você precisa costurar isso no seu trabalho, tá? Eu ia perguntar sobre as variáveis, aí ficou claro lá, você falou precipitação, temperatura e novos parâmetros de qualidade. Tá? Essa eu já pergunto que eu já tinha anotado, porque eu não tinha conseguido identificar no seu texto, tá? E aí, quando você apresenta, você fala isso. Você não falou nada tipo assim, de calibração. A gente tem uma questão importante que é a calibração, é calibrar o nosso modelo, né? E aí você fala sobre usar dados de 2005 a 2020, né? Também, aí eu acredito que esses dados vão ser dados para calibrar o modelo, para depois você fazer projeções futuras. Então, tem um momento anterior que você vai pegar dados, simular, criar seu modelo, e a partir desse modelo, dessa projeção, você vai projetar aí coisa até 2099, que eu entendi que seria o passo assim que você vai fazer. E aí eu senti falta, e isso também você não fala sobre estatística inferencial, porque o que você está fazendo é estatística inferencial, não é estatística definitiva.
até que estatística estima faz parte inicial ali do processo, você vai ter que calcular média, mediana, desvio padrão, isso vai ser incorporado no modelo, inclusive, lá de estatística diferencial, que você vai criar esse modelo, e aí tentar ajustar esse modelo que realmente seja representativo. Eu costumo dizer o seguinte, com dados eu crio qualquer modelo, se esse modelo é suficiente para fazer projeção ou fazer previsão, é outro contexto, eu tenho que provar que isso aí, você vai ter que provar que esse modelo seu é compatível. E aí eu fico com uma dúvida seguinte, o que vai ser realmente o seu produto? Você falou sobre proposições lá no seu resumo, lá no finalzinho do seu resumo, falou assim, e aí ao final eu vou fazer proposições de acordo com o resultado que eu tiver até na projeção de 2099, para ter esse tipo assim, boas práticas, isso pode ser feito, por exemplo, na bacia, em termos de tentar melhorar, por exemplo, esse requisito. Só que a gente tem um problema, que as mudanças climáticas são contextos mais globais. Então, uma ação, às vezes, pequena na bacia, se eu não tiver ações em outras coletivas também, talvez aquela ação seja muito pequena em relação a um modelo mais amplo, global, assim. Então, eu acho que está faltando no seu trabalho a definição mais explícita do que é realmente, o que vai ser seu produto. Você precisa definir melhor esse produto. E a quem esse produto vai ser apresentado? Vai ser apresentado ao comitê de bacias da região que você está aí, você falou aí da região de Piracicaba, né, da bacia do Rio Piracicaba, comitê de bacias dessa região. Para quem que você vai apresentar? Para o órgão gestor aí dessas cidades, entendeu? Então, você precisa definir melhor o produto e precisa definir para quem que você vai estar apresentando esse produto. Tá? O seu trabalho tem uma bastante relevância, é interessante, só que eu acho que ainda está muito solto. Tem muita coisa solta ainda que você precisa amarrar para você poder planejar melhor daqui para frente. Tá? Só vou para finalizar aqui, passar para a professora Elizabeth, eu sou dessa região de Ouro Preto, eu conheço bem também aí. Apesar de morar no Rio há muito tempo, eu conheço bem essa região. Já fui muito na região de Patinga, Coronel Fabriciano, aí essa região aí esse quadrilátero ferrífero, né? Você nem comentou isso, né? É uma região do quadrilátero ferrífero onde você falou sobre extrativismo, falou sobre produção industrial, que é altíssima nessa região, o desenvolvimento é muito forte nessa área, tá? E, assim, uma área extremamente importante se cuidar da bacia, que muitas vezes essas áreas de grande extrativismo mineral, de grande produção industrial, elas são áreas muito afetadas nessa questão ambiental. Assim. A gente, às vezes, tem dificuldade demais as pessoas analisarem esse contexto socioambiental da região. Tá bom? Mas é isso. Vou passar aqui para a professora Elizabeth. Então, Romário, assim, a relevância do seu trabalho, né, é imensa, assim, eu fiquei muito feliz quando eu li seu trabalho, concordo com as considerações do professor Júlio, e o que me chamou a atenção, duas situações, né, você não ter apresentado resultados, né, nenhum, então, considerando que vocês têm aí até 30 de novembro para qualificar, isso enquanto programa, agora uma avaliação, né? Mas enquanto programa é uma situação delicada, né? Tá aí a 30 dias da qualificação e não ter apresentado resultados, né? Então, assim, acredito que você tenha trabalhado, obviamente, na obtenção desses dados. Não, eu queria te perguntar se, de repente, você tinha um projeto inicial e depois você teve que mudar de projeto, né, num curto período de tempo, e isso impossibilitou você de desenvolver, de repente, melhor o outro projeto ou esse? Me conta um pouco. Foi, professor. A gente, em novembro do ano passado, eu precisei mudar de tema. Então, assim, realmente, né, a gente tinha um projeto inicial e chegou um determinado período, devido à pandemia mesmo, né, a gente ia usar o laboratório lá da universidade e foi, assim, realmente uma coisa que ia deixar a desejar. Então, a gente partiu aí para dados que a gente já tinha em mãos, visto que a bacia já tinha muitos pontos e com esses dados que nos iriam auxiliar. A gente teve que mudar realmente, né, todo aí o projeto de pesquisa. Eu imaginei mesmo que a gente ainda está tendo muito reflexo, né, da pandemia. Então, assim, Romário, agora é você trabalhar, né, como nunca, aí, para você poder
o tema é muito bom, mas os dados você já tem, né? Mas agora precisa daqueles 95% de transpiração, porque inspiração é só 5%, né? Isso mesmo. Então, você tem que focar nisso aí. Aí, outra coisa que me chamou a atenção, né, que você, no seu texto, você afirma, né, o modelo será calibrado, né? Você faz uma afirmação lá no seu texto. Eu acho que com modelagem a gente não pode fazer esse tipo de afirmação, né? Então, só para você fazer essa adequação, eu espero muito que, né, que dê tudo certo com a sua calibração, você possa fazer muito bem essas projeções, principalmente em relação à relevância do tema e o curto tempo que você tem, tá? Então, assim, se dedica bastante para você terminar aí no prazo, né? Esses imprevistos acontecem mesmo, mas aí agora que a gente já está voltando a uma rotina aí mais normalizada, você focar nisso. Você trabalha, Romário? Trabalho sim. Trabalha na área? Trabalho na área. Trabalho em área industrial, voltado para a área, questão ambiental, né? Tem a parte do recurso hídrico, a qual a gente faz parte lá. Ah, entendi. Qual é a sua formação? Sou engenheiro ambiental, sanitarista, pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Entendi. E trabalha numa indústria? Trabalho na indústria, na Uzi Minas, em Patinga. Ah, na área ambiental. Área ambiental. Ah, que legal. Muito bom, então. Então, parabéns, sucesso. Agora aí, firmeza para apresentar aí um lindo trabalho para a sociedade, para o programa, né? Que a gente precisa aí sempre de trabalhos de qualidade, mas eu tenho certeza que o seu vai ser um deles. Tá bom? Obrigada, Romário. Obrigado, professor Elizabeth. Obrigado, professor Júlio. Com certeza, as contribuições vão fazer diferença no trabalho. Podem contar que, aqui o empenho a gente vai fazer de tudo para a gente conseguir recuperar esse tempo perdido aí, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo auxílio de vocês, pela disponibilidade, né? Muito bom mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Aline, então a gente conclui, né? Ela está em outra sala. Conclui. Então tá bom. Então você para a gravação, né, Aline?